Bom, a gente recebeu aqui esse vídeo, né, do Dr. Guido Palomba, né, Dr. Guido Arturo Palomba é um psiquiatra forense renomado de São Paulo, já atuou em casos aí de grande repercussão nacional, e a gente recebeu esse vídeo dele falando sobre o TDAH, e a gente achou muito curioso que alguns aspectos aqui que ele aborda, então a gente vai assistir o vídeo junto e eu vou fazer alguns comentários, né. Antes eu vou fazer uma breve introdução. O TDAH, né, o transtorno de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma condição neurológica que tem sido muito demandada na justiça, né? Então, há inúmeros casos de pessoas buscando a justiça, né, no contexto ali da Lei Orçamentária de Assistência Social, para fins de recebimento de BPC, né, benefício de prestação continuada, em que a pessoa precisa comprovar uma necessidade financeira, né, um grau de miserabilidade e também uma condição de deficiência, né? Então, muitas vezes o indivíduo busca a justiça tentando comprovar que aquele TDAH que ele possui, né, é uma forma de deficiência. Então, o TDAH é um assunto que está muito em alta, está se falado muito. Há, de fato, um aumento grande do número de diagnósticos por inúmeras razões, né? Então, esse vídeo, eu não sei exatamente de quando é esse vídeo, dá a impressão às vezes de ser um vídeo um pouco antigo, assim, mas ele tem muitos aspectos interessantes e a gente vai comentar aqui. Então, vamos assistir ao vídeo juntos, né? E à medida que ele for falando aqui, eu vou parando o vídeo e vou fazendo alguns comentários, né? Então, vamos lá. Século XXI, decadência vergonhosa da psiquiatria do século XXI. O que é o tal do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH? Eu vou explicar. Hoje, para as pessoas que também têm não médicos nos assistindo, ligados ao direito, o que é isso? Esse tal de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma criação vergonhosa da indústria farmacêutica americana e daqueles psiquiatras que não conhecem psicopatologia, que chegaram à seguinte conclusão: a criança com um comportamento, entre aspas, mais rebelde. Bom, então aqui parece que o Dr. Guido ele fez uma extrapolação, né? Ele falou assim, uma invenção da indústria farmacêutica. Na verdade, o TDAH não é uma invenção da indústria farmacêutica, né? Uma condição muito bem tipificada, muito bem estudada, né? O TDAH, para vocês terem uma noção, ele é hoje um dos transtornos neuropsiquiátricos mais bem compreendidos pela ciência. Sabe-se muito sobre essa condição, bases neurofisiológicas, né, neuropatológicas, vias dopaminérgicas no lobo, no córtex pré-frontal, que estão modificadas em caso de TDAH. Então, assim, é uma condição muito bem estudada e é um dos transtornos neuropsiquiátricos em que o tratamento costuma fazer mais diferença. Existem algumas condições que, infelizmente, o tratamento ele não faz uma grande diferença ou não modifica a história natural da doença. Não é o caso do TDAH. O TDAH, quando bem diagnosticado, o tratamento ele pode mudar radicalmente a vida da pessoa. A vida da pessoa é outra. E a vida da pessoa, em sendo outra, também é outra a vida dos seus familiares, né? Então, de fato, essa informação aqui não procede, né? O TDAH ele não é uma invenção da indústria farmacêutica. Bom, então vamos continuar assistindo aqui, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Um pouco, digamos, que não se coaduna não faz os deveres de casa como o pai gostaria, ou que tem mais rebelde, digamos assim, só isso, nada mais. Na verdade, o que acontece? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele é um espectro. Ou seja, ele é uma condição que vai de leve a muito acentuado, passando pelos mais diversos graus de complexidade, né? Então, de fato, podem existir muitos diagnósticos equivocados, em que se confunde uma criança um pouco mais agitada, ou como ele disse aqui, um pouco mais rebelde, eventualmente com
uma criança que teria o TDAH, né? Então, assim, não é porque existem diagnósticos equivocados, né, que então nós vamos dizer que se trata de uma invenção da indústria farmacêutica, né? Vamos continuar assistindo aqui. Ou aquela que é desafiadora, que não, esse daí recebe o nome do transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Aqui ele curiosamente falou da questão do desafiador, né, que acho que seria o TOD, que ele está se referindo aqui, que é o transtorno opositor desafiador, que é uma condição que nem sempre aparece em associação com o TDAH, né, é uma outra coisa aí, né. O que acontece é que no TDAH a regra é existir a comorbidade. Comorbidade é uma condição que aparece em associação com aquela que nós estamos estudando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH e tenha também um transtorno de ansiedade. Então, nós dizemos que o transtorno de ansiedade é uma comorbidade, ou seja, é uma doença, uma condição que aparece junto com o TDAH. Na medicina em geral, as situações, principalmente em pessoas mais jovens, elas acontecem de forma isolada, né? A comorbidade é a exceção. No TDAH é o contrário. No TDAH a comorbidade é a regra, não é a exceção. O que significa dizer que a maior parte dos indivíduos que tem TDAH tem também outras coisas. E uma dessas outras coisas é justamente o TOD, o transtorno opositor desafiador. Mas parece que ele acabou misturando aqui as coisas, né? Vamos continuar assistindo aqui. É uma barbaridade. Eu não estou preparado para dizer os números dessa barbaridade que acontece no mundo ocidental, desses diagnósticos absurdamente errados e que são colocados como as meninas dos olhos das farmacêuticas, porque vende muito remédio. O remédio, olha que coisa interessante, o remédio que é dado para essas pessoas, em vez de melhorar, piora. Eu volto a repetir. Esse aqui é um dos trechos que eu achei mais complicados, assim, pelo seguinte: quando é prescrito um estimulante, né, para uma pessoa que de fato tem TDAH, né, ressalvados aqui os eventuais efeitos colaterais que as medicações podem ter, não é que esses medicamentos ajudem essas pessoas, é que esses medicamentos costumam ajudar muito. Eles costumam revolucionar a vida dessas pessoas. O que eu acho que ele pode estar querendo dizer aqui é o seguinte: quando esse medicamento é dado para alguém que não tenha TDAH, e de fato esses remédios como a Ritalina têm sido usados de forma indiscriminada por pessoas que não têm TDAH, de fato pode haver uma piora. E já tem alguns trabalhos científicos mostrando que ao longo do tempo, o indivíduo que não tem TDAH e use uma medicação como essa, ele pode de fato piorar, né? E como são medicações com potencial de adição, de causar vício, né? Ele de fato pode sair de uma condição e passar para uma pior, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer aqui. Vamos continuar assistindo. Em vez de melhorar, piora. O remédio, as pessoas que têm, as crianças que têm esse déficit, é uma porcentagem mínima. Essas sim precisam desse remédio. Mas não esses que dizem que têm esse diagnóstico. Quando a gente dá esse remédio para essas crianças que não têm esse diagnóstico, piora. Eu vou explicar por quê. Esse tal de TDAH é um nome novo dado para o velho, conhecido, absolutamente, está em todos os bons tratados de psiquiatria, chamado disfunção cerebral mínima. É a famosa disfunção cerebral mínima que qualquer médico de boa formação conhece. Na verdade, a disfunção cerebral mínima, foi um termo muito usado na década de, principalmente 60, 70, né? E de fato, muitos casos que hoje nós entendemos que são de TDAH, na época estavam sob esse guarda-chuva da disfunção cerebral mínima. Mas disfunção cerebral mínima era um grande conjunto de diagnósticos que à época não estavam bem separados. Na década de 80, né, com a publicação do DSM-3,
foi a primeira vez que o TDAH apareceu tipificado como uma condição isolada, né? Então, sob o guarda-chuva da disfunção cerebral mínima, permaneceram outras condições, mas não mais o TDAH. Então, esse termo, disfunção cerebral mínima, para TDAH, ele não é mais utilizado exatamente porque se conhece muito bem agora sinais e sintomas, né, que tipificam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, como disfunção cerebral mínima é algo restrito, o que fizeram os psiquiatras americanos que trabalham a mando das indústrias farmacêuticas? Tiraram esse nome e deram um nome transtorno do déficit de atenção e hiperatividade para poder vender remédio. Só o incremento do remédio, esse que a doutora falou, foi de 557% em 2 anos. Bom, de fato ele tem razão quando ele diz que há uma prescrição assim exagerada e diagnósticos feitos de forma indiscriminada. Isso é verdade mesmo. Houve uma explosão no número de diagnósticos, uma boa parte desses diagnósticos provavelmente são falso-positivos, né, são equivocados. E a indústria, obviamente, se valeu disso, né? E eu acredito que sim, de fato, até há um lobby da indústria em cima disso aí, né? Mas a gente não pode dizer que é uma fabricação da indústria por esse motivo, né? De aumento do remédio, depois estabilizou nesse patamar altíssimo. Agora, vamos lá. Por que faz mal? O que é isso e o que fazer? Primeiro, é o diagnóstico mais mal dado no mundo ocidental, eu diria. Porque toda criança, se falar um palavrão, ou se não quiser comer na hora certa, ou se for mal educada pelos pais, já recebe esse diagnóstico se for num desses psiquiatras de péssima formação. Ou, por exemplo, o próprio professor, com todo respeito, de tanto ouvir falar nisso, a criança, sabe, não quer fazer a lição de casa e deve ter TDAH. Aqui ele está perfeito mesmo, né? Na verdade, como aumentou muito o grau de suspeição em relação a essa condição, então o radar das pessoas que trabalham com crianças, professores, ele fica muito ligado, né? Ele fica hipersensibilizado, né? Então você imagina um radar de um avião. Um radar de um avião hipersensibilizado, entra um mosquito, uma mosca no radar, o radar detecta. Puxa, mas ele não deveria detectar aquilo, ele deveria detectar apenas o avião. Então, isso atrapalha, essa hipersensibilidade atrapalha. Então, de fato, existem muitos educadores, né, que lidam com crianças que o grau de suspeição é tão grande que, diante de qualquer alteração comportamental mínima, o indivíduo já está pedindo aos pais para que levem a criança a um neurologista, etc., né? E isso, ele, de fato, ele tem razão que é um problema. E não é nada disso. É uma criança simplesmente que isso vai sumir. Calma, às vezes a educação errada ou métodos corretivos que hoje está tudo liberado, né? A criança bate no professor e o professor ainda acaba sem razão. Então está tudo liberado, tudo corre solto, tudo tem TDAH, esse diagnóstico horroroso, mal dado, símbolo bem acabado da decadência da psiquiatria. Pois bem. Aqui eu volto a reiterar aquele ponto, né, que o TDAH, ele não só não é um diagnóstico horroroso, mal dado, né, em muitos casos, como é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais bem compreendidos, né? E é uma bênção que muitas pessoas sejam diagnosticadas corretamente com isso, porque, como eu disse, o tratamento pode mudar a vida dessas pessoas. E muda a vida da família dessas pessoas também, né? Então, é algo assim bastante relevante, um diagnóstico bem dado de TDAH. Vamos lá. O que é e o que fazer? E por que esse remédio funciona? Por incrível que pareça, para os não médicos, esse remédio que a doutora falou é um estimulante. É uma bolinha, a famosa bolinha, estimulante. É um estimulante cerebral. É a Ritalina. Né? É um estimulante. Agora, pergunta-se, por quê? Por que se vai se dar estimulante para alguém que está rebelde? Vai ficar muito mais rebelde ainda. Agora, e por quê que esse mesmo estimulante era dado no passado, quando o diagnóstico era correto, era disfunção cerebral mínima?
Eu vou explicar por que o estimulante era dado e fazia efeito naquele disfunção cerebral mínima e hoje isso agrava por um motivo, porque hoje o diagnóstico está errado. A disfunção cerebral mínima que você dá estimulante é o seguinte: quando de fato a criança é tem a disfunção cerebral mínima, que é mensurável, tá certo? Por bom exame. Ela vai ter equivalentes comiciais, ela vai ter uma história pregressa de ataque ao encéfalo, pode ser, por exemplo, uma hipóxia ao nascer, um traumatismo de crânio ali nos primeiros meses e anos de vida, etc. Aqui, na verdade, houve uma mistura, né, com essa questão da disfunção cerebral mínima, porque a gente sabe que a maior parte dos casos de TDAH não tem relação com agressões ao encéfalo no período perinatal, né? Hipóxia, traumatismos cranianos. Existem, de fato, casos que estão associados a isso, mas, em geral, nós consideramos hoje o TDAH um transtorno do neurodesenvolvimento com uma alta carga genética. Isso já tem bastante estabelecido, inclusive com estudos com gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos que compartilham a mesma carga de DNA, né? Então, não, aí essa informação está equivocada. E essa questão do estímulo, né, do estimulante, ele vai explicar aqui, né, funcionava lá no disfunção cerebral mínima, funciona agora no TDAH também, quando o diagnóstico é feito corretamente, né? Desenvolve uma disfunção cerebral mínima. E ela fica insubordinada, não consegue manter a atenção nisso ou naquilo. E por que se dá um estimulante? Né, seria a pergunta. Você fala, bom, eu vou dar um estimulante para uma criança que tem hiperatividade, que está estimulada? Sim, por um motivo muito simples. Porque nós temos córtex cerebral e subcórtex. O que está acontecendo? Essa hiperatividade, ela se manifesta e ela não é presa, ou ela não é dominada pelo córtex cerebral. Então, se dá um estimulante ao córtex que segura o subcórtex. Seria um efeito pseudo-paradoxal, porque ele está estimulando o córtex. Agora, se você dá um diagnóstico errado para uma criança apenas insubordinada porque é mal criada ou porque tem, e dá ainda o estimulante, piora. E outra coisa, vicia. Então, agora, como fazer? Como fazer? É simplesmente, doutora, precisa fazer um diagnóstico correto e não dá e chamar o pai e falar, olha aqui, eduque direito seu filho. Não é caso de remédio, não, senhora. A explicação que eu costumo dar, né, em relação a esse estimulante, como é que você dá um estimulante para alguém que já está mais agitado, né, é que você estimula vias que inibem. Né? Então, quando você estimula vias inibitórias, acontece uma inibição, né? Porque a coisa está meio desordenada ali. Agora, essa mensagem final ela é especialmente problemática porque ela desacredita o tratamento. Então, muitas vezes, você já tem pessoas que estão temerárias de tratar, né? E, como eu disse, é um tratamento muito efetivo, e aí assiste a um vídeo como esse, e aí não vai querer de fato tratar, né? Concordo que há um exagero no número de prescrições, mas discordo aqui veementemente de que não se deva tratar os casos que de fato são TDAH. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se tiverem perguntas, pode deixar na região dos comentários aí. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Grande abraço.